Eu achava que pessoas organizadas gostavam apenas de limpar a casa. Só que depois eu fui percebendo, né, que isso acaba gerando novos hábitos pra gente, pequenos hábitos assim, que faz mudar toda a nossa rotina. E hoje em dia mesmo, eu fiz várias mudanças no meu dia a dia dentro de casa e eu vou construindo vários pequenos hábitos que me ajudam a não deixar a casa no tumulto a qual eu vivia, que eu vivia no tumulto dentro de casa e que eu tinha horas que eu olhava assim, e falava, meu Deus do céu, isso aqui tá uma situação. Então, mas foi aos poucos mesmo que eu fui percebendo, que eu fui organizando, que eu fui anotando, que hoje em dia eu anoto, assim, de segunda a sexta, as coisas as quais são prioridades para eu fazer dentro de casa, para não ficar uma bagunça generalizada. Eu acredito que isso toda mulher sente. Quando a gente chega em casa, que a casa está completamente bagunçada, isso dá um peso mental, não é? Eu conheço várias pessoas que limpam até a casa de noite, porque quando chega em casa, se ela estiver desorganizada, dá um peso mental e não consegue nem dormir mesmo. Então eu acho que quase todo mundo é assim. E quando sua casa está desorganizada, está suja, traz um peso mental. Diferentemente, eu fazia esse peso mental morrer em mim mesma, né? Eu olhava assim e falava assim, tô cansada, eu não vou fazer. Então, eu meio que deixava esse peso mental morrer, mas isso é muito natural. Eu percebo mesmo aqui na minha casa, quando eu acordo assim, que eu vejo minha sala cheia de pelo, que eu tenho um husky, me dá um peso mental tão grande, eu fico assim agoniado, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso logo varrer essa sala, porque é muito pelo. E eu acho que essa bagunça acaba influenciando na gente de várias outras formas e que nos traz até ansiedade por causa desse peso mental mesmo. E aí, no meu caso, o que eu tô tentando ainda ir organizando na minha vida, porque eu gosto de gerar novos hábitos, porém, as coisas eu vou me adaptando aos poucos e eu realmente odeio sair da rotina. Eu gosto de fazer praticamente todos os dias as mesmas coisas, sabe? Eu acordo de manhã, faço café, desço com os cachorros, enfim, eu tenho sempre uma rotininha assim que eu sigo. Todos os dias a mesma coisa. Então, o que eu comecei a ir percebendo foi roupas acumuladas. Eu sempre gostei de deixar a roupa acumular mesmo, assim, ó. Acumular durante tempos e tempos de quando eu precisar usar uma roupa, aquela roupa tá suja. Então, eu gostava muito de deixar a roupa acumulada. Então, hoje em dia, eu botei assim, ó, na minha cabeça, eu anoto até na agenda, que eu preciso lavar roupa toda semana. Toda semana. Eu gasto muita roupa. Eu não repito roupa, nem de academia, nem roupa para sair, nem roupa para ficar dentro de casa. Eu não repito roupa. Então, eu, particularmente, gasto muito roupa, muita roupa. Então, durante a semana mesmo, se eu deixar passar assim uma semana sem lavar roupa, junta roupa demais. E às vezes eu passava 2, 3 semanas sem lavar e ficava aquela situação. Então foi algo assim que eu mudei mesmo, que foi essa organização com a lavagem da roupa. O que eu ainda preciso melhorar é tirar do varal, dobrar e guardar, porque eu não passo roupa. Isso é algo ainda que eu tô me adaptando, mas porque eu acumulo agora a roupa que sai do varal, porque isso é uma coisa que eu odeio, é dobrar roupa. Eu odeio. Mas é algo que eu já vou tentar encaixar na minha rotina, tirar do varal, já dobrar e guardar, porque se eu botar em algum lugar sem dobrar, vai demorar muito para eu dobrar, sabe? Então é algo que ainda estou em processo. Mas a lavagem da roupa eu já melhorei muito, muito. Gente, eu deixava acumular toalha assim, ó, durante séculos. Eu passava meses sem lavar toalha, porque eu tenho muita toalha. Eu só lavava toalha quando as outras toalhas estavam acabando. E eu falei assim, meu Deus, isso tá completamente errado. Às vezes a gente não consegue perceber, mas esse acúmulo de coisas que a gente vai deixando, sabe, principalmente com a questão de limpeza, isso influencia muito, muito no funcionamento da nossa cabeça. Funciona demais, sabe? E aí eu percebi que eu fui fluindo melhor depois que eu comecei a organizar a minha casa, depois que eu comecei a deixar a minha casa mais organizadinha. Sujeira acumulada, eu já passei assim mais de 7 dias sem limpar a casa. Já passei. E hoje em dia eu tenho que varrer a casa todos os dias, não tem jeito, varrer e passar pano. Assim, quartos eu não varro com tanta frequência. De 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, porque não suja. Eu moro em apartamento, eu moro no alto, então não suja com frequência. Mas a sala, a varanda, que é o lugar onde fica os pelos, onde meu cachorro fica, então são lugares que eu tenho que varrer com frequência. Já cheguei até varrer mais de uma vez por dia. Então isso também tem me ajudado muito. Eu já botei a rotina. Eu tenho que estabelecer mesmo. Minha cabeça só funciona assim. Se eu estabelecer, eu vou varrer a sala depois do café. Quando eu estabeleço assim, é muito mais difícil de eu errar.
Então, ou eu anoto na agenda, né, que tem coisa assim que não tem como eu estabelecer horários, mas ou eu coloco na agenda certinho, tipo, agora mesmo eu tô me organizando com a louça também, né, para eu lavar a louça mais vezes durante o dia. Então, eu tô tentando estabelecer o lavar a louça em 2 horários. Eu não tô conseguindo ainda fluir dessa forma, mas eu tô estabelecendo, sabe? Se eu estabelecer para mim, e aí isso gera meu hábito, sabe? Quando eu estabeleço, ou eu preciso fazer nesses horários, nesses horários. Por isso que quando eu quebro minha rotina, parece que o meu dia assim não fluiu. Por quê? Porque eu saí das minhas caixas de horários de coisas e minha cabeça não funciona bem assim. Então, mas eu tô fazendo dessa forma, sabe? Se você também tem dificuldade com essa organização de limpeza de casa, a organização com a casa, eu te oriento a fazer assim, pelo menos a minha cabeça funciona muito bem, a determinar horários. E aí você sempre fazendo aquele horário até gerar o hábito. E aí depois vai fluir tão automaticamente que você vai pensar assim, nossa, aquilo ali realmente já tá fluindo sozinho, sabe? Igual sobre a questão da roupa, sobre a questão da casa, a louça agora que eu tô começando a me adaptar com horários certos para lavar. E isso para mim é muito bom, muito importante, porque me faz bem. Quando eu faço aquilo a qual eu predeterminei e eu consigo executar certinho, minha cabeça fica assim, venci essa batalha. Né, para mim é maravilhoso. Outra coisa também que eu tô fazendo é com relação aos banheiros, porque antes eu só dava faxina. Então eu só lavava os banheiros dando faxina e eu demorava muito tempo para lavar os banheiros. Então hoje em dia o que eu faço? Eu faço pequenas limpezas, né, nos banheiros. Eu faço pequenas limpezas, lavo ali a pia, o vaso e pronto, né? Faço pequenas limpezas e a faxina mesmo, que me demanda mais tempo, eu executo em tais dias, mas essa limpeza do vaso e da pia eu faço com mais frequência e não deixo só para quando eu for fazer a faxina. Então, isso me gera um banheiro limpo, né, e uma mentalidade a qual eu tô realmente fazendo, né? E quando chegar no dia da faxina, o banheiro já não tá tão sujo como era antes. Então, fazer essas pequenas coisas também ajuda muito. E o mais importante de tudo é não esperar ter vontade. Não esperar ter vontade, principalmente para quem não gosta de fazer as coisas dentro de casa. Eu sou a pessoa. Eu hoje em dia eu faço com prazer, porque na minha cabeça eu estou servindo a minha casa, mas isso é uma percepção que a gente vai ter depois de um grande amadurecimento e tipo assim, eu estou servindo a minha casa. Então essa percepção minha mudou. Porém, eu não sou uma pessoa que digo assim, eu faço as coisas dentro de casa com todo o prazer do mundo, que eu adoro mesmo. Gente, eu sou a pessoa que eu amo, desde novo, eu amo fazer as coisas dentro de casa. Não, eu nunca gostei de fazer as coisas dentro de casa. Eu sempre disse assim, que eu gostava muito de trabalhar fora, mas dentro de casa, pra mim, nunca gostei. Então, eu sempre fui desleixada mesmo. Essa é a palavra. Eu sempre fui desleixada mesmo pra dentro de casa. Então, hoje, quando a gente, por isso que é a importância da mudança de mentalidade, quando eu mudei a minha mentalidade, eu falei bem assim, pronto, eu preciso servir o meu lar. Então, eu preciso gerar novos hábitos, que isso vão me dar prazer para fazer as coisas de dentro de casa. Então, hoje em dia, eu já não faço mais com aquilo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer. Com vontade, sem vontade, eu preciso fazer, porque a casa com que eu convivo é a casa como eu vivo, e eu preciso fazer o melhor no lugar onde eu vivo. Então, mas isso é muito aos poucos e vai fluindo muito naturalmente, sabe?